E o Vascão venceu o jogo treino contra o Sampaio Corrêa com gol do reforço Carabarral. É isso, É isso aí mesmo. Cadê? O técnico Maurício Barbieri teve boas notícias no jogo treino dessa terça-feira contra o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro. O Cruz Maltino venceu por 3-1, com gols de Matheus Carvalho, Juan Cruz e o novo reforço Carabarral. O jogador, que veio do Santos, deixou boa impressão e já falou como atleta Cruz Maltino. É muito importante que um clube sepa reconstruir-se, ¿no? Creo que Vasco lo está haciendo, lo está demostrando, así que esperemos poder aportar nuestra capacidad para ajudar a equipe. O próximo desafio do Cruz Maltino no Campeonato Brasileiro será na próxima segunda, contra o Bahia, em São Januário. Gosta desse jogador, Pedrosa? A gente tinha tanto assunto quando ele chegou que a gente acabou falando um pouco dele aqui, né? Verdade. Eu já falei aqui, eu acho que é um jogador que vai ajudar o Vasco na composição de elenco. O Vasco vai perder o Andrei e o Marlon Gomes para a Copa do Mundo Sub-20, porque vai ser disputada entre maio e junho, se eu não me engano, então o Vasco vai perder esses dois jogadores. Ele vem também para repor essas saídas desses garotos. É um jogador que tem a bola parada muito afiada, fez uma boa carreira no Argentino Júnior lá na Argentina, veio para o Santos por um valor até alto, se eu não me engano, foram 10 milhões de reais. E aí ele não conseguiu se firmar no Santos, porque também é difícil se firmar no Santos no contexto do ano passado, tendo troca de técnico, numa situação complicada e que continua o Santos no momento, que é um grande clube do futebol brasileiro, mas não está sendo tão bem administrado. E ele é um cara que vai chegar também para dar esse chute de fora da área, que eu sempre falo. O Jair e o Andrei e o Rodrigo são baita jogadores, jogam muita bola, principalmente o Jair no quesito ofensivo. Mas eles não têm o chute, eles não têm a finalização de fora da área. E o Vasco sente muito isso quando pega times mais fechados. O Carabarral é um cara que sabe chutar de fora da área e pode ajudar o Vasco nesse quesito. Além do Andrei, quem você falou que vai pro Mundial? Marlon Gomes. Vasco vai liberar? Vale. Eu pergunto isso porque no caso do Flamengo, o Flamengo não quer liberar. O que eu acho, exemplo, Matheus Gonçalves sendo um pouco utilizado no Flamengo, por que não liberar? Acho que o Pedro Rocha também, o Atlético não quer liberar ele, não é? Não, Vitor Roque? Vitor Roque, desculpa. O Atlético também não quer liberar. É porque é titular também. Então, e o Atlético não quer também liberar ele. Olha, eu não sei o que pensa o clube. Não é incomum ultimamente, né? Vocês têm percebido isso? Nos últimos 5 anos, isso ficou muito comum. Eu acho que é caso a caso. Exemplo, o Vitor Roque, que é jogador, titular absoluto no Atlético Paranaense, eu até entendo o Atlético não liberar. Mas no caso do Flamengo, seria muito mais vantajoso pro Flamengo liberar o Matheus Gonçalves. Por que você não tá utilizando o jogador? O Flamengo não fez isso com o João? Fez com o João, fez com o Reinier uma época. Fez com o Gerson. O Flamengo fez agora no Vini Sul-Americano. O Flamengo tem essa postura, libera quando é obrigado. E quando não é obrigado, faz um estudo ali, Matheus França, por exemplo, e o Vitor Hugo, eles iriam para o Sul-Americano no começo do ano. O Flamengo não liberou por causa do Mundial. Mas os jogadores foram pouco utilizados. E aí, não era melhor os jogadores serem valorizados lá no campeonato? Eu acho, é sempre uma grande vitrine. É um bom debate, inclusive. E além disso, a gente nunca pode esquecer qual é o principal objetivo da seleção, além de ser uma vitrine. É o quê? Defender as cores da nossa nação. A gente tem que sempre pensar que seleção brasileira é isso. E o Vasco também anunciou a renovação do Marlon Gomes num vídeo nas redes sociais. A gente vai ver o vídeo um pouquinho aí e na volta o Pedrosa vai falar dessa renovação. Fala, galera. Agora não é mais segredo, o Marlon Gomes está de contrato renovado com o Vasco. A gente trouxe essa notícia aqui há um mês e só estava tendo um acerto aí do novo representante dele, que foi acertado, aproveitou também que o Josh Wander, dono da 777, está aqui, e aí o Vasco só assinou o mesmo contrato que já estava muito bem encaminhado, até dezembro de 2026, e aí só complementando o que a gente estava conversando aqui, eu duvido muito que o Marlon não seja liberado, tá? Porque a ida para a seleção sub-20, além dele não ser um titular absoluto do Vasco hoje, apesar de ser peça importante, não só é um sonho do jogador, uma vontade do jogador de disputar uma Copa do Mundo sub-20, mas também valorizar o passe dele, valorizar ele no cenário do futebol mundial. Porque quando o cara vai para a seleção, disputa uma Copa do Mundo, isso aí fica como se fosse uma estrelinha lá no currículo dele. Olha só, esse cara aqui disputou a Copa do Mundo Sub-20, esse cara aqui foi titular, o preço dele sobe, não tem jeito. E a gente sabe que o Marlon, mais cedo ou mais tarde, vai deixar o Vasco da Gama para jogar lá fora, então eu acho que é natural o Vasco não... Aliás, eu acho que é natural o Vasco liberar o Marlon por ser uma peça importante. E nessas competições, só para o povo de casa que está assistindo saber, nessas competições é onde tem mais olheiro. Total. Eu não vou dizer scout por ser uma palavra em inglês, mas olheiro dos clubes europeus. Exemplo, olheiro do Real Madrid vai estar olhando esse campeonato. Então, se o jogador se destacar, ele já chama atenção e, quem sabe, pode ser uma negociação futura. É o caso do Marlon Gomes, o caso do Matheus Gonçalves, que são jogadores valorizados. E tem um detalhe, assim, que quase ninguém comenta, e eu fico brava até, porque vocês sabem que sou apaixonado pela seleção brasileira, é de como é importante esses meninos passarem pelas bases das seleções para quando chegarem numa Copa do Mundo, eles terem a noção do tamanho daquela camisa que eles estão vestindo e de como é a pressão de uma competição quando você está vestindo a camisa da sua seleção, que não tem nada a ver com Champions League, que não tem nada a ver com Libertadores, que não tem nada a ver com Sul-Americana. Quando você vai competir, você vai vestir a camisa de
numa competição pela sua seleção é outra parada. E quando a gente está falando de Copa do Mundo, mais ainda. Tantos talentos que a gente vê que às vezes não tiveram, que é muito incomum. Geralmente eles têm a passagem deles na seleção, né? Mas quando acontecem peças assim, como quando o clube não vai liberando, ele vai perdendo a chance de ter a experiência de vestir aquela camisa, independentemente de quanto ele vai passar a custar, de quem está olhando, quem vai levar ele para tal clube. É essa questão do amor e da identificação com essa camisa da seleção brasileira. Vou dar minha opinião, mas vou continuar respeitando todos os clubes, o Pedrosa também, o Vene também. A gente não está do lado de ninguém. A gente está passando uma informação e dando a nossa opinião. Vamos falar dessa polêmica envolvendo o Maracanã? Ela continua. A gestão do Flamengo e do Fluminense, eles fizeram um vídeo para falar sobre os feitos da dupla no estádio. A gente vai conferir um trechinho. Cadê? A parceria aí do Fluminense com o Flamengo, mostrando 100 milhões de investimento, que foi o que aconteceu nesse tempo, um novo gramado, que ficou até um tempo fechado, né? Quanto tempo de parceria que são, gente? Desde 2016. 16, né? Luz artificial, a gente até quando entra ao vivo do Maracanã, a gente mostra, né, que é a hora que a gente está ao vivo do dia de jogo, tem essa luz artificial, a gente já mostrou esse tipo de equipamento, recuperação das cadeiras, é a manutenção do Maracanã, que obviamente é o que a gente esperava de um calibre, tribuna de imprensa, de um calibre de Fly-Flu, tendo a gestão de um estádio tão importante mundialmente falando. A gente não está falando de qualquer estádio, não que isso justifique. Se fosse outro, poderia deixar largado. Não, mas está falando do Maracanã. E a gente não esperaria nada diferente de Flamengo e Flu do que fazer os reparos que a tua casa, se você não fizer reparo, ela fica velha, listrada. E um estádio desse tamanho, obviamente, precisa de reparos. E que foi o que o Flu e o Flamengo fizeram com grande dedicação esse tempo todo, né, Vê? Até porque sua casa é sua fortaleza. Isso. Você tem que se sentir bem na sua casa. E para aumentar ainda mais essa polêmica, eu estava conversando com um dirigente do Flamengo, e esse dirigente do Flamengo me deu uma declaração, obviamente, eu não posso revelar o nome do dirigente, mas ele me deu uma declaração muito polêmica para resumir o que eles pensam sobre o Vasco no momento. Ele falou, Vene, o Vasco hoje é aquela pessoa que na hora do ratatá do churrasco compra o A100, mas chega no evento só quer comer a picanha que os outros levaram. Então esse é um entendimento da dupla Fly-Flu, que o Vasco na hora de roer o osso não quis, e agora, na hora da picanha, na hora do filé mignon, quer ter o Maracanã. Olha, eu vou dizer uma coisa, Pedrosa. Eu até entendo pensar, o clube que ficou aí esse tempo investindo dinheiro, pensar, uma hora ou outra quer chegar aqui e jogar. Mas o Vasco não está pedindo para jogar uma hora ou outra. O Vasco está pedindo para entrar nesse processo de cuidado. Não é isso, ô Pedrosa? O Vasco quer entrar, a partir de agora, nesse processo de, olha, eu tô com vocês, eu também vou cuidar desse estádio. Que aí, já comentamos aqui ontem, o estádio Milton Santos tem uma concessão, é completamente diferente do Maracanã, então não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá?